Sabe aquele quadro velho que você tem aí em casa que já não usa? É esse quadro aí mesmo que hoje nós vamos reaproveitar para fazer uma decoração de Natal. Primeiro, retirei a parte de trás do quadro, tirei os preguinhos e retirei a tela que estava e vou reaproveitar apenas a moldura. Primeiro pintei de branco porque a minha moldura era muito escura, mas se a sua moldura for clara, já pode colocar a tinta que você quiser. Deixei secar e depois pintei com azul turquesa. Enquanto a moldura seca, eu fui preparando as bolinhas. Primeiro coloquei um fiozinho aqui na bolinha para ser mais fácil para segurar e também para colocar para secar. Para pintar, eu usei uma esponjinha e fui dando assim batidinhas com a tinta. Aqui eu estou usando um verde água. E fui pintando as outras bolinhas do mesmo jeito e eu usei rosa bebê e azul turquesa também. Como as bolinhas eram vermelhas, eu decidi fazer duas camadas de tinta, turquesa, rosa bebê e verde água. E no total eu fiz 5 bolinhas. E depois de seca é só você usar a imaginação e decorar as bolinhas. Nesta bolinha eu peguei a esponjinha e fui batendo com tinta branca, como se fosse neve. Nesta eu decidi fazer bolinhas brancas e para isso eu peguei um lápis com a parte de trás do lápis. Eu molhei na tinta e fui aplicando na bolinha. E o resultado foi esse. Essa ficou muito lindinha com essas bolinhas brancas, não ficou? Eu peguei uma fitinha de washi tape que era da cor do azul turquesa e decidi colocar apenas uma fitinha em volta da bolinha. Para dar assim uma quebrada e uma diferenciada, eu tinha essa washi tape que era de bolinhas pretas, coloquei na outra bolinha cor-de-rosa. Nesta aqui eu fiz uns riscos primeiro de lápis, como se fosse linhas, e depois pintei com um tom mais escuro em cima das linhas. Moldura seca e bolinhas secas, agora é só montar o quadro. Para segurar as bolinhas eu utilizei este cordão de bolinhas e utilizei também uma fita dourada. Juntei as 5 bolinhas, assim, fiz mais ou menos uma maior, outra menor, aí você que tem que decidir como você quer. E depois é só você prender aqui na parte de cima ou dar o nó. Eu colei uma fita crepe e depois de bem posicionado é só colar com a cola quente aqui no quadro. E para o acabamento eu utilizei um laço xadrez dourado e vermelho, aquele laço que é bem característico do Natal. Colei com cola quente. E aí eu decidi não cortar o excesso da fita que estavam segurando as bolinhas e passei por cima do laço e até ficou bonito e eu gostei aqui deste efeito. Esse quadro você pode pendurar dentro de casa numa parede branca ou também você pode colocar do lado de fora na porta, que eu acho que também fica bem legal, fica bem bonito. E aí, o que é que vocês já estão achando aqui deste meu quadro? Já merece um like, não merece? Então aproveita agora aí nesse intervalinho e deixa já o seu like aí embaixo. E se você é novo aqui no canal, aproveita agora também e se inscreve nesse botãozinho vermelho e clica no sininho. A segunda ideia é bem fofinha. Peguei esse rolinho que já nem sei do que era, estava aqui guardado, pintei de branco, imprimi uma imagem de um céu com neve, tipo mesmo de Natal, e fiz o tamanho do círculo. Recortei e depois colei o desenho no círculo e eu utilizei a cola branca. Peguei uma tirinha de EVA assim estreitinha e fui enrolando uma lã branca. Passei cola quente numa das partes da lã e aí é só você colar dentro do círculo. Deixe secar um pouquinho e depois comece a recortar a lã com muito cuidado. E depois retire o EVA. Às vezes o EVA pode colar um pouquinho, mas é só você retirar com muito cuidado que dá super certo. E vai fazendo isso várias vezes até fazer aqui uma partezinha branca, como se fosse um chão de neve. Recortei os excessos da lã para ficar assim mais certinho. Para fazer o acabamento da parte de fora, eu vou utilizar esta renda. Vou colocar uma de um lado e a outra do outro lado. Você pode utilizar qualquer tipo de renda aqui nesta parte. E eu colei com cola quente. Fiz o desenho num papel de uma árvore de Natal e depois recortei no EVA. Eu utilizei este EVA que já tem umas bolinhas brancas, mas pode ser um EVA verde qualquer. Passei cola branca aqui na parte de cima da árvore e colei um pedacinho de lã para simbolizar a neve. Para simbolizar as bolinhas de Natal, eu peguei essas pedrinhas transparentes e fui colando nas pontinhas do pinheiro.
Pinheirinho pronto, agora é só colar aqui na parte onde tem a neve. Para pendurar, fiz um furinho utilizando a tesoura, muito cuidado nesta parte. Eu vou usar um limpa-cachimbo, é esse coisinho branco que tem um arame dentro, mas você pode também colocar uma fitinha e dar um nó na ponta. Aqui é mais fácil porque eu coloquei ele por dentro do buraquinho e dobrei o arame, e já vai ficar assim bonitinho, bem com acabamento bem legal. Você pode pendurar na porta de entrada, ou dentro de casa, ou até na árvore de Natal. Eu vou utilizar uma garrafa de Fanta e vou usar apenas esta parte do meio. Recortei com estilete, dobrei uma vez o círculo e para ajudar a vincar eu passei uma régua. E agora eu vou dobrar novamente, mas primeiro eu vou abrir assim e juntar essas duas partes que eu vinquei. E aí é só dobrar e vincar novamente com a régua. E ao abrir novamente, ficamos assim com o formato de uma caixa. Fiz marcações aqui nas laterais de 2 centímetros e recortei até esta medida. E aí, fui dobrando esta parte recortada para dentro da caixa. Para conseguir dobrar melhor estas partes para dentro, o ideal é você cortar estas pontinhas. E depois eu vinquei com a régua também. E fiz a mesma coisa para o outro lado. E assim eu formei uma caixinha. Olha que fofinha que vai ficando essa caixinha. Para fazer o fundo da caixinha, eu vou utilizar cartolina branca. Recortei com 1 centímetro maior de cada lado, que é para depois virar esta parte para a caixa. E para colar, eu utilizei fita dupla face. Coloquei a fita dupla face nas laterais e aí é só colar. E o fundo da caixinha vai ficar assim. Para o acabamento desta parte, eu vou utilizar uma fita prateada. E coloquei a fita em volta das laterais da caixa também. Para a decoração de dentro da caixa, eu vou utilizar este Papai Noel que eu vou colar numa tampinha de suco. Mas você pode usar um menino Jesus, pode colocar qualquer tipo de decoração aqui dentro. E depois é só colar no meio da caixa. Coloquei essas bolinhas de isopor dentro da caixinha para representar a neve. Recortei 2 pedacinhos de uma guirlanda e coloquei dentro da caixa. Olha que fofura que ficou essa caixa. Você pode decorar do seu gosto, pode até fazer um presépio dentro da caixinha. Deve ficar bem legal. Eu vou utilizar a parte de cima da garrafa de Fanta e vou fazer um desenho com caneta permanente para aproveitar esta parte côncava da garrafa. E depois de recortado, eu fiquei com esta parte da garrafa. Recortei um círculo de papelão e depois colei um rolinho no centro. E neste rolinho eu vou colar a parte da garrafa e agora é só pintar. Esta parte de plástico eu vou primeiro utilizar um primer. E depois eu vou pintar com esta tinta que é maravilhosa, que é muito linda, Metal Colors, da Acrylex também. Aqui no papelão eu já passei o dourado e aqui na parte de cima do plástico está apenas com o primer. No papelão não é preciso passar o primer. E para passar a tinta dourada aqui, eu vou utilizar essa esponjinha e fui dando batidinhas. E pintei por fora e por dentro também. E olha que dourado maravilhoso que é desta tinta. Ficou muito legal, ficou muito bonito. E agora é só decorar. Para o acabamento aqui da parte de cima, eu colei essa fita dourada. E também colei a mesma fita nessa parte de baixo. E para dar aquela decoração bem bonita, eu vou usar estas duas bolinhas, a dourada e a vermelha, que representa bastante o Natal. E com os cordões das bolinhas ficou assim. E agora eu vou colocar umas palhas aqui na parte de cima e depois vou colocar o menino Jesus, representando o meu presépio. Olha que fofo e que lindo que fica. Se você tiver um presépio pequeno, você pode pôr o presépio inteiro. Como eu não tinha o presépio pequeno, eu só coloquei o menino Jesus, que eu achei que já ficou muito fofo. E você também pode usar apenas para colocar uma velinha. Olha que fofo que fica.
Para essa ideia, nós vamos utilizar um papelão assim grossinho. E aí é só você passar o molde da rena para este papelão. E agora é só recortar. Eu estou utilizando este tipo de estilete que fica mais fácil de recortar. Mas se você for criança, muito cuidado e peça ajuda a um adulto. E aqui está a minha rena recortada. Olha que fofura que fica. Para fazer o acabamento das partes laterais, eu vou utilizar fita crepe. E aí é só você ir colando com muito cuidado e fazendo todas as voltinhas. Nessas partes aqui, que é um pouquinho mais difícil, é só você ir empurrando a fita crepe lá para o fundo. Você pode empurrar com um palitinho ou mesmo com a tesoura. E depois é só fazer uns cortezinhos nas laterais que você consegue colar sem ficar rugas. E eu fiz 2 renas. Eu pintei de branco para dar apenas um forro por baixo. E depois de seca eu vou utilizar esta tinta da Acrylex, que ela é prateada, ela é muito linda. E aqui já está pintadinha e bem seca. E eu quis dar um brilho para minha rena. Eu fiz uma camada de cola branca, apliquei a camada assim e depois espalhei. Eu decidi espalhar com o dedo mesmo porque é mais fácil. E depois eu joguei um pouquinho de glitter prateado. Olha que lindo que já vai ficando. E fiz a mesma coisa para a outra rena. E depois deixei secar as duas muito bem. Já estão lindas as minhas renas, não estão? Mas para ficar mais lindas e fofíssimas, eu peguei 2 fitinhas vermelhas e colei no pescoço. Para fazer a base, eu vou utilizar um retângulo de 21 por 21 centímetros. Para fazer o acabamento desta parte da lateral, eu coloquei fita crepe e coloquei bem na beiradinha. Pintei o papelão com tinta branca e depois de seco, apliquei cola branca e espalhei com o dedo mesmo, e aí é só jogar purpurina e também joguei umas estrelinhas para ficar mais bonitinho. E agora é só colar as renas neste papelão e colei uma na frente e a outra atrás. E para ficar com mais fofurices, que eu adoro, eu coloquei esse festão prateado em volta do papelão, mas você pode deixar só com a rena que já fica lindo demais.